Olá, alunos, pais, professores. Essa é mais uma aula da terceira série do ensino médio de Geografia. Tá? O meu nome é Celso Macedo, eu sou professor de Geografia e trabalho com o ensino médio lá em Guarulhos, na Escola Estadual Professor Fábio Fanucchi, que é do Programa Ensino Integral desde o ano de 2016. Hoje eu vou dar continuidade aí ao conteúdo do terceiro bimestre que vocês estavam acompanhando aí com o professor Antônio Russo e com a professora Luíse Coutinho, tá? O conteúdo de hoje aí, então, é África e América, tá? Acho que é um dos últimos conteúdos aí do terceiro bimestre que a gente vai ver. Vamos então ver qual é a habilidade de hoje? Olha só, então, terceira série do ensino médio, terceiro bimestre, a habilidade do currículo extrair informações de textos e imagens sobre a distribuição espacial dos países africanos, temas e conteúdo África e América. Tem algumas coisas que vocês viram aí nas aulas do terceiro bimestre, que eu acompanhei de casa também, então eu acho que vale a pena a gente começar revisando esses conceitos, né, e tal. Tem muitas coisas que vão aproximar o continente africano do continente americano, com foco específico no Brasil. Mas primeiro vamos olhar a localização do continente africano. Vocês podem ver nesse mapa aí, ó, que o continente africano ele fica ao sul da Europa e ele tem essa conexão com a Ásia ali pelo Oriente Médio. Mas o interessante disso é que quando a gente olha a ligação que existe entre o Brasil e o continente africano, eu me lembro agora de uma aula que a gente tem lá na primeira série do ensino médio, né? Que é o fato do litoral brasileiro se parecer bastante, né? Quando a gente se encostaria ele ali no litoral africano, né? Como se fosse uma peça de quebra-cabeça. Vocês já viram isso na primeira série do ensino médio, já viram no fundamental, que isso aí faz parte da questão do tectonismo, né? Da deriva continental. Então, esse é um aspecto físico. Hoje, os aspectos que a gente vai tratar aqui são mais aspectos socioculturais. Então, eu peço agora para a gente refletir, que é o seguinte, ó, uma questão de sondagem para a gente pensar rapidinho. Quais aspectos socioculturais conectam o Brasil ao continente africano? Então eu separei para a aula de hoje 3, tá? O primeiro deles aí que eu vou colocar, olha só, é a questão da língua portuguesa. Lá no continente africano a gente tem 6 países atualmente, né? O último deles é a Guiné Equatorial, passou a adotar a língua portuguesa como língua oficial há pouco mais de 10 anos, né? Mas a gente tem atualmente 6 países que falam o português, assim como no Brasil.
então tem um colonizador comum, né? A gente tem atualmente no mundo 9 países que falam língua portuguesa, da comunidade dos países de língua portuguesa, então são 6 só no continente africano, tem um lá na Europa que é Portugal, um aqui na América do Sul que é o Brasil e um na Ásia que é o Timor-Leste. Mas esses daí que a gente pode destacar, ó, então a gente tem Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, São Tomé e Príncipe e Guiné Equatorial. Eu quero até destacar que assim, ó, de todos esses, os maiores e o foco do nosso estudo de hoje aí que a gente vai tratar daqui a pouquinho é a questão da Angola aqui, ó, tá? Então Angola é esse país aqui, grandão, no sul do continente africano, e Moçambique esse outro aí, tá? Então, além dessa questão da língua portuguesa, eu ainda selecionei mais 2 aspectos aí, ó. Os aspectos religiosos, que são as religiões de matriz africana, que tem uma influência bastante grande aqui no Brasil. Então, por exemplo, a gente tem a questão do candomblé, que é uma religião extremamente bonita, que a gente vê que ela tem algumas características, como, por exemplo, a gente não tem um registro escrito, né, do candomblé. Era uma religião que ela era passada, né, de um antepassado para o outro. Então, assim, extremamente bacana. E a gente tem uma religião brasileira, que é a Umbanda, que ela tem na sua fonte, né, vários aspectos de outras religiões. Então, a Umbanda, que é uma religião brasileira, mas também considerada de matriz africana, ela tem um pouco do cristianismo no Brasil, ela tem um pouco do candomblé e ela tem um pouco do espiritismo. Então, essas duas, assim, são, de repente, os grandes expoentes que a gente tem nas religiões de matriz africana no Brasil. E o terceiro ponto que eu quero destacar para vocês é um grande número de pessoas que vieram da África para o Brasil. Então, eu estou afirmando que uma grande quantidade de pessoas veio do continente africano para o Brasil, só que eu ainda não vou falar a quantidade específica, o número, tá? Fiquem aí que a gente vai tratar sobre isso hoje. Então, assim, isso é um processo, tá? Houve um grande número de pessoas que veio para cá. E aí, quando a gente fala de pessoas, a gente fala diretamente de população, né? Então, uma pergunta que eu coloco aí para a gente refletir também é: qual órgão brasileiro trata de qualificar e quantificar as características da nossa sociedade? Ou seja, qual que será o órgão que ele vai ver as necessidades de determinada população, para a gente saber, de repente, assim, quantos brasileiros nascem a cada ano, quais, de repente, são o número de famílias que têm saneamento básico ou que não tem, qual órgão que é o responsável por isso. Vocês já viram também aí nas aulas de geografia que o órgão que trata disso é o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que eu coloquei aí, ó, é um instituto público da Administração Federal Brasileira, criado em 1934. 1934 ali no governo de Getúlio Vargas. Então, assim, é um órgão que já está com praticamente 90 anos aí, que tem essa missão, né, de categorizar a população brasileira. Então, quando a gente vê essa questão de categorizar a população brasileira, a gente vê automaticamente quem são os brasileiros. Então, eu coloquei aí uma pesquisa do PNAD de 2019. O professor Antônio Russo tem falado bastante nas aulas que é assim, a gente tem os censos, né, do IBGE, que ocorrem a cada 10 anos, mas o PNAD que ele é uma pesquisa que ela pode ocorrer trimestralmente, por exemplo, dependendo da pesquisa pode ocorrer até semanalmente, depende, que é uma pesquisa do IBGE. Então a gente vê aí pelo PNAD de 2019, que são os dados mais recentes, a gente vê assim, ó, o IBGE pesquisa a cor ou a raça da população brasileira com base na autodeclaração. Ou seja, as pessoas são perguntadas sobre sua cor de acordo com as seguintes opções: branca, preta, parda, indígena ou amarela. Segundo os dados da Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílios, o PNAD de 2019, 42,7% dos brasileiros se declararam como brancos, 46,8% como pardos, 9,4% como pretos e 1,1% somados os dois aí, né, entre amarelos e indígenas, a gente tem aí a totalidade de 1,1%. O que eu acho interessante dessa reflexão aí é que, assim, os dados são declarados pela pessoa, pelo participante. Não é o recenseador do IBGE que vai colocar lá a cor ou a raça que ele acha. A pessoa é que declara. Então, a gente vê que esses dados aí eles são muito importantes para uma questão que a gente vai tratar daqui a pouquinho. Olha só que interessante quando a gente vê os mesmos dados representados num gráfico, tá, do IBGE. Ó, no gráfico, então, a gente tem os mesmos valores que eu acabei de falar da pesquisa de 2019, né? Então, população residente
por cor ou raça no Brasil. E aí a gente tem ali as mesmas representações, né? 42,7% que se autodeclararam como brancos, 9,4% se autodeclararam como pretos, 46,8% como pardos e ali os dois amarelos e indígenas somados no final. Isso daí, a gente já tem uma questão direta que é quando a gente vê a formação da população brasileira, as matrizes africanas, né? Que é um tema da segunda série do ensino médio quando a gente vai estudar sobre população. Então o IBGE ele fala nesse slide aí que é o seguinte, na formação de nossa população foram diversos os povos que compuseram nossa matriz, indígenas de diversas etnias, portugueses, negros vindos de várias regiões do continente africano, especialmente Costa do Marfim e Angola, espanhóis, judeus, alemães, italianos, árabes e japoneses. Nosso país é mundialmente conhecido pela mistura de diversas etnias, criando um rico caldeirão cultural. O legal disso é a gente saber que o Brasil ele é resultado desse encontro de diversos povos, né? Sejam os povos das matrizes culturais do Brasil, né? Os indígenas, o colonizador português e os povos africanos que vieram aqui por conta da questão da escravidão, ou seja, então, os povos que vieram no começo do século XX, né, pela questão da cultura do café, ou os fluxos recentes que a gente vê na cidade de São Paulo. Então, o Brasil e a cidade de São Paulo especificamente é o resultado desse encontro de uma série de povos, né? Isso aqui é o que a gente não pode esquecer nesse momento aí. Quando a gente vê aí, no slide anterior, estava falando assim, né, a respeito, pô, vieram principalmente da Costa do Marfim e da Angola, né? Eu falei agora há pouco, Angola fala a língua portuguesa, lembro que coloquei esse destaque aí, né? Olha só, eu coloquei os dois aí no mapa para a gente saber exatamente. Tá? A Costa do Marfim ali no norte do continente africano e ali também no litoral, né, já virada automaticamente para a América, e aí a Angola também ali no sul do continente africano, como a gente já tinha visto anteriormente. E aí agora eu vou passar um vídeo para vocês que vai mostrar um pouco dessa questão da população. Um vídeo super interessante, curtinho, de 30 segundos, e ele fala assim, ó, o vídeo orientador do canal ONU Brasil trata da década internacional de afrodescendentes, que vai, né, do ano de 2015 até 2024. A comunidade internacional reconhece que os povos afrodescendentes representam um grupo distinto cujos direitos humanos precisam ser promovidos e protegidos. Cerca de 200 milhões de pessoas auto-identificadas como afrodescendentes vivem nas Américas. Muitos outros milhões vivem em outras partes do mundo, fora do continente africano. Mais da metade da população brasileira se declara preta ou parda. A maioria tem acesso limitado a serviços sociais de qualidade e a postos de decisão. 2015 a 2024 é a década internacional de afrodescendentes. Reconhecimento, justiça, desenvolvimento. É assim que a ONU quer celebrar as importantes contribuições da população afrodescendente para o mundo. Enfrentar o racismo, a discriminação racial e a intolerância são as prioridades da década. Faça parte dessa história. Muito bem. Então, a partir desses dados aí que a gente viu no vídeo, eu acho que cabe uma reflexão muito importante que tem no caderno do aluno da terceira série, do terceiro bimestre, aí na página 59, igual vocês estão vendo aí. Um gráfico muito parecido com esse apareceu há alguns anos aí na segunda série do ensino médio, quando a gente falava das matrizes populacionais do Brasil. Então, é muito interessante o que a gente vai interpretar agora. Olha só. Esses dados aí, gráfico 1, distribuição percentual da população residente segundo a cor ou raça no Brasil, entre dois momentos, o ano 2000 e o ano de 2010. Fechou? Então vamos dar uma olhada aí, ó. Lá no ano 2000, a população, lembra que eu falei para vocês que é a autodeclaração da sua cor ou raça. Então lá no ano 2000, a gente tinha no Brasil 53,7% das pessoas que se declararam como pertencentes à cor branca. Tá? E no ano de 2010 a gente teve, então, uma queda desse número, 47,7%. Em comparação, a população que se autodeclarou da cor preta era, no ano 2000, 6,2% e no ano de 2010, 7,6%. A população que se autodeclarou da cor parda era, no ano 2000, 38,5% e no ano de 2010, teve um aumento aí, 43,1%. Você pode reparar ali que a população também que se autodeclarou da pertencentes à cor ou raça amarela, né?
os asiáticos principalmente, eram 0,5%, houve um aumento ali, né, 1,1%. Os indígenas, a gente tem ali a manutenção do mesmo dado na década, e aqueles que deixaram se declarar no ano 2000 eram 0,7% e simplesmente acabou no ano de 2010. Então, eu posso ver que tem um movimento aí específico e parece, assim, pode ser que esse movimento seja só específico dessa década aí, do ano 2000 até o ano 2010. Eu peguei uns dados mais recentes para a gente saber se esse movimento se mantém no Brasil ainda hoje. Olha que interessante aí, esses não estão no caderno do aluno, mas a gente já vê uma tendência dos mesmos resultados. Olha só, aí 2 valores, tá? A cor mais clara de 2012, a cor um pouco mais escura de 2016. Olha só, a população que se autodeclarou da cor branca era 46,6%, houve uma queda. A população que se autodeclarou da cor preta era 7,4% e passou a ir para 8,2%, e a população da cor parda também aumentou. Será que a gente já pode interpretar isso aí como uma tendência, né? A gerente responsável pela pesquisa, ela coloca uma resposta específica a respeito disso, que está nesses dados aí. Olha só que interessante. A gerente da pesquisa, Maria Lúcia Vieira, diz: há a tendência da miscigenação, ou seja, de que a população se misture e o grupo pardo cresça. E no caso do aumento da autodeclaração de pretos, tem um fator a mais, o reconhecimento da população negra em relação à própria cor, que faz mais pessoas se identificarem como pretas. Quando a gente tem no Brasil a adoção de políticas públicas que combatam o racismo, assim como em outros países também, a gente vê esse movimento de queda de pessoas que se autodeclararam pertencentes a uma outra cor ou raça. Então isso é um movimento muito importante que a gente pode ver aí representado nesses dados do IBGE, tá bom? Então aí a gente vê assim, né, pô, quando a gente fala dessa questão de combate ao racismo, né, adoção de políticas públicas de combate ao racismo, parece que é um termo do século XXI, né? Parece que é assim, 2020 agora, a gente está pensando nisso, a gente está se debruçando a respeito desse assunto, é uma coisa contemporânea e tal, quando na verdade eu destaco para vocês aí, nesse slide, um trecho lá embaixo ali, ó, é o decreto 65.810, tá? Convenção, ali em azul, ó, Convenção Internacional sobre a eliminação de todas as formas de discriminação racial. Esse trecho que eu destaquei aí, ele foi escrito em 1969. Então, para a gente ter uma ideia, ó, 69, 79, 89, 99, 2009, 2019. Faz pouco mais de 50 anos que isso foi escrito. Então, a gente já vê que essa questão do combate ao racismo ela é antiga no Brasil e que a gente tem que lutar para mudar essas questões das nossas ideologias, do que a gente pensa, estar disposto ao debate. Vamos ver o que isso aí está dizendo. Ó, convencidos de que todas as doutrinas de superioridade fundamentadas em diferenças raciais são cientificamente falsas, moralmente condenáveis, socialmente injustas e perigosas e que não existe justificativa onde quer que seja para a discriminação racial, nem na teoria e tampouco na prática. Então a gente já vê que esse conceito é bastante antigo e cabe a nós essa luta, né, pela questão do diálogo e de entender, de repente, as coisas que o outro quer dizer. Mas ouvir de verdade, né? Não ouvir aquela questão, ouvir, já estou preparando o que eu vou dizer em cima daquilo, tá bom? Para tratar um pouco melhor sobre esse assunto aí, eu coloco esse vídeo aqui, ó, é o vídeo Cais do Valongo, vídeo orientador do canal ONU Brasil, que trata do Cais do Valongo no Rio de Janeiro, que marca a presença da herança africana no Brasil. 2 minutinhos só, vamos lá. Para um bem ser reconhecido como patrimônio da humanidade, ele tem que ter um valor universal excepcional. Então, o que é um valor universal excepcional? É alguma coisa que toda a humanidade considera importante e excepcional. No caso do Cais do Valongo, o seu valor universal excepcional é o fato de ser o único vestígio material conhecido da chegada de africanos escravizados nas Américas. Mas não é uma chegada qualquer. É um porto, um cais,
no Rio de Janeiro, que é talvez a maior cidade escravagista da história da humanidade. Em 1808, quando a família real portuguesa se instalou no Rio de Janeiro e fez da cidade capital de todo o Império Português, a cidade tinha cerca de 70% de africanos ou crioulos, negros nascidos no Brasil, filhos de africanos, escravizados ou libertos. A cidade era majoritariamente negra. Então a marca da negritude da cidade é muito grande. No Cais, você teve toda uma comunidade, né, de africanos e africanos libertos e também de seus descendentes. Então temos que observar que não é só o reconhecimento do Cais da tragédia, né, mas é o reconhecimento do legado civilizatório que os africanos contribuíram com a sociedade brasileira. Por trás desse reconhecimento tem todo o interesse de um projeto socioeconômico, né, para aquela região e de pessoas que vão querer lucrar com isto. A comunidade quer muito mais do que isso. E tem que saber se ela vai ter força suficiente de se manter agente ativo na construção dos processos que vão se dar ali naquela região. É uma região, inclusive, que historicamente sempre expulsou os negros. Então, não é só trazer o turista para saber que ali era o Cais, né? Mas é também falar dessa história que continua até os dias de hoje, lutando por justiça e por direito dessa imensa maioria da população afro-brasileira, que é metade da população brasileira, hoje a maioria já considerada, né? Que estão alijados, uma grande parte dela, dos seus direitos fundamentais. Muito bem, então, olha só que interessante. A respeito desse assunto da questão do tráfico negreiro, que foi detalhado aí melhor no vídeo, a gente tem aí no caderno do aluno um trecho de um texto que foi escrito especialmente para o São Paulo Faz Escola, que eu acho que ele detalha isso de uma maneira bacana, sem que a gente precise entrar na disciplina de história, mas para o nosso contexto aqui de geografia eu acho interessante. Olha só, está lá no caderno do aluno, terceiro bimestre, página 59. Do século XVI ao XIX, o tráfico negreiro foi tão intenso que os europeus instalaram portos de abastecimento de escravos no litoral africano, onde embarcavam os escravizados nos navios tumbeiros, com destino a colônias europeias na América. Pessoas escravizadas oriundas de diferentes etnias eram amontoadas em lugares insalubres, tratadas com violência, recebiam pouca alimentação e estavam sujeitas a inúmeras doenças, aspectos esses que contribuíram para que muitas não chegassem vivas ao destino. E o texto finaliza aí assim, a travessia pelo Atlântico da África até o Brasil durava em torno de 30 a 45 dias e era apenas o começo do sofrimento dos africanos escravizados com destino à América. Ao chegarem à América, os navios negreiros eram conduzidos a diferentes portos e localidades, no entanto, o destino comum eram os mercados onde se comercializavam os africanos como mercadorias, gerando altos lucros para os traficantes de escravos. Veja bem, o texto fala aí sobre a América, tá? A gente tem uma forte presença dos povos africanos, por exemplo, ali na região do Caribe. Mas eu estou colocando aqui o caso brasileiro por um destaque que a gente já vai ver daqui a pouquinho, tá? Para tratar isso, como essa questão da América foi muito forte, tem esse vídeo aí também do canal ONU Brasil, que chama o Arco do Retorno, tá? O vídeo orientador do canal ONU Brasil explica a obra Arco do Retorno do arquiteto Rodney Leon, descendente de haitianos, em honra às vítimas da escravidão e do comércio transatlântico de escravos. O painel traz a legenda, conheça a tragédia, considere o seu legado. Vamos ver aí. – 2015 marks the 70th birthday of the United Nations. It's also the year when the organization added another sculpture to its artwork collection. It's very rare for somebody to be given an opportunity to work on something of such historical and cultural significance. Rodney Leon, an architect living and working in New York in the United States of America,
is the creator and designer of the Ark of Return, which sits on the grounds of the United Nations. This stunning piece of art represents the permanent memorial in honor of the victims of slavery and the transatlantic slave trade. Rodney drew his inspiration for his masterpiece from the Door of No Return at Gorée Island, Senegal. People were held in these slave castles or prisons, awaiting to be taken out, stripped away from their lives and their families and everything they knew through this door of no return, never to return. Rodney began the search for marble to build the Ark. Sculptors from Italy were flown in and work began. Finally arrived at our noble goal. Finally, it's D-Day, 25th March 2015. The Ark of Return was unveiled for the first time at United Nations headquarters in New York. It will remain a permanent fixture here to educate future generations about that tragic event in the history of our world, slavery. A project like this is a once-in-a-lifetime experience. It's been an incredible journey. Então, essa questão aí que vocês viram no vídeo, ela é muito forte, por quê? Porque a gente vê assim, essa questão dessas prisões que as pessoas ficavam no litoral e aquele momento daquele corredor que era um trajeto que era sem volta, né? Então, ou seja, quando a pessoa ela saía por aquela porta, por aquele local ali, ela já sabia que ela não ia mais retornar para um conceito muito importante da geografia, que é o seu lugar de origem, né? Então, ela estava deixando ali, muitas vezes, os familiares, ela estava deixando ali, por exemplo, o local onde ela cresceu, as árvores ao qual ela viu quando ela era criança, e não era uma viagem que era uma viagem de lazer, eu saí daqui da cidade onde eu moro para ir morar em outra cidade com possibilidade de voltar. As pessoas, elas faziam esse trajeto sem possibilidade de ascensão econômica, né? Elas estavam sendo escravizadas. Então, eram pessoas que não voltariam mais ao seu local de origem. Por isso essa obra, né, que é um vídeo extremamente bonito, que mostra essa questão do legado, da herança. Eu acho que isso é que é o mais legal quando a gente trata dessa questão dos povos africanos que vieram para a América por conta da escravização aí. E a gente vê nesse outro mapa aqui agora que é muito interessante, ó, comercialização de pessoas escravizadas. Como eu acabei de falar, não foi só para o Brasil. Então vocês podem ver muito bem aí, ó, na legenda, que a gente tem várias setas que saíram do continente africano com destino à América. Eu falei até da questão do Caribe agora há pouco, mas eu quero destacar um ponto aí. A espessura da seta, ela está diretamente ligada ao número de pessoas que foram transportadas. Então você pode ver que a espessura da seta que vem para o Brasil, ela é muito diferente das outras. Então a gente já tem aí uma questão que é aquela que eu falei no início do vídeo. Quantas pessoas vieram escravizadas do continente africano para o Brasil? A gente tem uma dimensão de um número, então a gente tem esse dado aqui, ó, que também está aí no caderno do aluno, terceiro bimestre, na página 58. Olha essa tabela, ó. Tráfico de escravos, desembarque de africanos entre os anos de 1501 e 1900. Então, eu já chamo para um ponto, um destaque. Vamos olhar já direto na última coluna, que é o total. Quantas pessoas foram escravizadas no total? A gente já vê ali, ó, entre os anos de 1501 e 1900, foram cerca de 10.702.653 pessoas. Agora, vamos focar só no caso brasileiro? 5 milhões, ali na segunda coluna, ó, 5.099.815 pessoas. Então, a gente tem só para o Brasil metade das pessoas que foram transportadas durante esse período. Então, o caso brasileiro, ele merece um destaque, não só porque a gente mora aqui, mas pela questão do grande número de pessoas que foram transportadas durante esse período aí, tá? E aí, olha que interessante, no ano de 2008, a abolição da escravatura, que ocorreu em 1888, completou 120 anos. A gente está agora em 2020, ela já tem 132 anos, né, que a gente teve a abolição da escravatura. E assim, a questão do início do tráfico negreiro para o Brasil,
A colonização começa mais ou menos no ano de 1500, 1530 começam as primeiras vilas, mas a data que a gente coloca aí para o início da vinda de povos escravizados do continente africano para o Brasil seria em 1550. Então a gente tem aí pouco mais de 300 anos dessa questão da escravidão no Brasil ocorrendo, né? Esse tráfico de pessoas ocorrendo pela questão do trabalho, né? As pessoas que trabalhavam na questão da cana-de-açúcar ou então depois para o cultivo do café, principalmente entre Rio de Janeiro e São Paulo. Mas aí, voltando aqui, o ministro, né, o então ministro, né, da Igualdade Racial, Edson Santos, disse na comemoração de 120 anos da abolição da escravatura a seguinte frase, ó: foi uma luta das mais belas ocorridas no Brasil, mas não teve medidas posteriores de cidadania para a população negra. O negro deixou a senzala para morar na favela. Então, assim, as palavras do ministro, né, elas soam com poder ali e tal, né, pela questão da força, mas, assim, são palavras que a gente ainda consegue ver na fala de muitas pessoas que vivem nas cidades, né? Muitas pessoas pensam ainda dessa maneira, né? Então, o vídeo que eu coloco para ilustrar melhor essa ideia é o vídeo do Rico da Laçã, é um rapper. E olha só que interessante, ó, o vídeo orientador do canal ONU Brasil explica como a música consegue afrontar o racismo e o preconceito. O rapper Rico da Laçã, negro e gay, nasceu em Taboão da Serra, periferia de São Paulo, e já rodou o mundo com as canções que escreveu para celebrar o empoderamento social, cultural e econômico de quem veio da margem com muito orgulho. Vamos assistir aí então. O racismo, ele tem essa força de ser um fim na vida de um monte de gente. O porquê de não estar na universidade, o porquê de não estar no trabalho, o porquê não acreditar no sonho, o porquê não viver uma relação, o porquê não ascender em diversos aspectos. O rap se tornou as palavras. Palavras de força, palavras de resistência, palavras de afronta, palavras de rebeldia. E bem lacro, favela vem hackear, pra quem vem caçoar, vem tumultuar, trazendo batidão que faz bumbum soar. O gay, a lésbica, o corpo trans, de periferia, ele ainda recebe uma outra colocação, que é a margem da margem. Só que pra mim sempre foi muito claro o poder que o hip hop tem de transformar narrativas. Eis aqui, um negrinho cheio de querer, trocando Campos Elíseo por Champs-Élysées, cremes pra não envelhecer, curtindo um Michael Bublé, no cash sem miséria, na maior dignity, rica, saudável comendo até rúcula, na reunião da cúpula, pra ver o bolo no sofá. Direitos, leis, imaginário, coletivo, social sobre a nossa existência. Aonde ela possa ser mais leve, aonde ser negro não seja uma guerra, onde ser gay não seja um grande desafio, que a mulher negra não tenha que ser tão forte durante sua vida inteira. Sabe quando você se sente morto muitas vezes? Só que aí você vai ver sua carne, ela se tornou mais resistente. Acho que a soma disso ou é derrotismo ou é petulância. E eu me identifico com petulância. Procure o que é sorrir assim no dicionário. Procure o que é sorrir assim no dicionário. Para a gente concluir essa fala que o Rico da Laçã destacou muito bem no vídeo ali, eu trago agora a fala de um sociólogo português a respeito do conceito de igualdade, né? Você vê que o Rico da Laçã ele deixa claro no vídeo que é assim, né? Parece que a gente não pode introduzir um conceito de igualdade se a gente já parte de uma desigualdade. Então a gente já tem pessoas que estão partindo de momentos diferentes, né? Algumas pessoas já estão começando essa corrida lá na frente e outras pessoas estão começando essa corrida lá atrás.
Quando a gente vai pensar a respeito disso, eu acho que vale essa fala do sociólogo aí, ó. Citação do sociólogo português Boaventura de Souza Santos. Temos o direito a ser iguais quando a nossa diferença nos inferioriza. E temos o direito a ser diferentes quando a nossa igualdade nos descaracteriza. Daí a necessidade de uma igualdade que reconheça as diferenças e de uma diferença que não produza, alimente ou reproduza desigualdades. Eu vou até destacar esse finalzinho aí, ó. E de uma diferença que não produza, alimente ou reproduza as desigualdades. Então esse conceito de igualdade aí, ele pode não ser suficiente, é isso que eu estou querendo dizer. E tem uma imagem que foi muito divulgada nas redes sociais que eu acho que ela exemplifica muito bem essa ideia de igualdade e equidade, que é o que está lá em cima, né? Pô, igualdade e equidade, vamos ver isso daí, ó. Ó que interessante. Nessa imagem aí a gente tem um objetivo comum, tá? Vamos ver assim, ó. O objetivo que eu quero é que as pessoas assistam ao jogo, tá? Um jogo aí de, tipo, acho que é beisebol aquilo ali. Eu quero que as pessoas assistam ao jogo. Então, ou seja, se eu vou para um conceito de igualdade, então eu vou distribuir uma caixa para cada uma das pessoas. Só que as pessoas têm necessidades diferentes, né? Então, por exemplo, o primeiro cara ali, ele de repente nem precisa da caixa, tá? Mas a caixa é insuficiente para o terceiro cara, ele não consegue assistir ao objetivo ao que eu me propus, que é assistir ao jogo de beisebol. Então, quando a gente vê o conceito de equidade, que seria uma igualdade com justiça, a gente já vê assim, pô, distribuir as caixas de acordo com as necessidades das pessoas. Então, olha só que interessante, o primeiro cara ali na segunda imagem ali da equidade, ele nem precisa da caixa, ele está vendo o jogo sem a caixa, ok, está perfeito. O segundo cara precisa de uma caixa para ver e o terceiro, então, precisa de duas caixas. Eu acho que é isso que é o ponto que a gente não pode se esquecer quando a gente coloca a ideia de combater o racismo, tá? Tanto o racismo que a gente pode ter em nós, quanto a questão da adoção de políticas públicas para o combate ao racismo. Então, e aí tem uma vasta literatura a respeito desse assunto que você pode consultar. Aí você pode falar assim, pô, Celso, eu gostei, cara, mas assim, eu queria ler alguma coisa agora e tal. Então, a minha indicação aí, ó, que eu deixo para vocês é, olha lá, gostei e quero saber mais, é o site Quilomboje, tá? Um site de literatura de autores negros, tá? Espero que vocês gostem, espero que vocês tenham gostado bastante da aula. E é isso aí, continue com a gente.